Olá! 21 de março foi celebrado o Dia Nacional da Síndrome de Down. Aproveitamos essa data para abrir espaço para mais um debate sobre esse tema e sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência. Nós vamos ouvir depoimentos, esclarecer dúvidas e conhecer belas iniciativas de inclusão social. Um programa com muita informação e, com certeza, muita emoção. Seja bem-vindo, então, a esse programa, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Fique com a gente, está no ar Pense Saúde. Participam do programa de hoje o médico geneticista Dr. Marcos José Burle de Aguiar e a médica clínica geral doutora Cláudia Aires, ambos cooperados da Unimed BH. Em 1862, John Langdon Down, médico britânico, descreveu pela primeira vez as características de uma criança com síndrome de Down. Ele observou que elas tinham o rosto arredondado, olhos parecidos aos olhos dos orientais, mãos menores, dedos mais curtos, uma prega palmar única e orelhinhas pequenas. Alguns anos mais tarde, o mundo da ciência nomeou essa descrição, então, feita pelo Dr. Down, como uma síndrome genética caracterizada por 47 cromossomos nas células, ao invés de 46, como a maioria da população. Hoje, no Brasil, chamamos todos aqueles que precisam de formas de inclusão de pessoas com necessidades especiais. Já na Itália, dizem que estas mesmas pessoas têm, na realidade, direitos especiais, deixando claro, então, o direito à inclusão. Então, nós vamos conversar sobre isso nesse programa. Pessoas com necessidades especiais e pessoas com direitos especiais. Bem-vindos, obrigada por atender ao nosso convite. E nós começamos aqui com uma descrição, né, do médico inglês, Dr. Langdon, que explicou as características pela primeira vez. Eu gostaria, Dr. Marcos, que você nos explicasse, então, melhor essa diferença genética que ocorre e que resulta na síndrome de Down. Na verdade, a diferença básica é que as pessoas que têm síndrome de Down, elas têm 47 cromossomos ao invés de 46 e têm o cromossoma 21 a mais. Isso determina características físicas, que são aquelas que você acabou de falar, e uma série de características também emocionais e outros problemas que acontecem do ponto de vista da saúde como um todo. Então, é muito frequente que a pessoa que tem síndrome de Down, ela tenha cardiopatia, é muito frequente que ela tenha algumas outras, atresia de duodeno, por exemplo, é uma coisa que é comum. Elas podem ter deficiências visuais, auditivas, né? E tem também uma certa tendência no global a ter hipotireoidismo congênito, a ter um pouco de obesidade, mas no geral elas evoluem bem. É uma coisa que é muito importante, porque as pessoas hoje que estão acostumadas com a internet, elas têm mania de ir na internet e olhar tudo que é descrito. Na internet é colocado tudo que todas as pessoas têm. E, na verdade, ninguém tem aquilo tudo. Entendo. E mesmo que você encontre muita coisa, quando você encontra um paciente com síndrome de Down, ele vai ter alguma coisa que não está descrito ali. Porque as pessoas são pessoas. Entendo. Ou seja, essa descrição que a gente ouviu, né, do Dr. Langdon logo no início, do Dr. Langdon Down, são as características que podem aparecer, mas a gente pode dizer que existe um espectro maior, tem pessoas que têm umas ou outras, ou é diferente. A gente pode falar em graus? Graus diferentes? Não podemos falar em graus. Em graus. Não existe essa questão de grau, é uma coisa que confunde muitas pessoas. Agora, da mesma forma que nascem dois meninos que não têm absolutamente nenhum problema. Se você me perguntar qual desses dois vai aprender, vai ter mais facilidade de aprender, eu sou incapaz de dizer. Entendo. Então, os meninos que têm... Exatamente, é a individualidade do indivíduo.
E eu gosto muito do seguinte, você falou das características que o Langdon Down colocou, né? Ele falou, pega para mal, não é bem isso, é uma prega simiesca, que está aqui, ó. Eu tenho uma prega simiesca. Ah, é verdade. É uma só, né? É uma aqui. Só, que vai de ponta a ponta. Tá. Quer dizer, não é isso que define, Ou seja, né? isso, o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Quando você vai na internet, você vê um bocado de coisa que não bate muito com a realidade. Aliás, o Dr. Google tem dado muito absoluta, né? Às vezes, não só em relação ao síndrome de Down, né? A procura, às vezes, por uma assistência médica, porque lê alguma coisa na internet. E já fica impressionado e identifica com o que leu. Existe isso, né? Pois é. Doutora Cláudia, eu queria até abrir um espaço aqui, que a gente chamou a doutora Cláudia para participar com a gente, porque ela é médica, clínica, trabalha com essas pessoas, trabalha com várias pessoas, mas ela também tem na família o caso dela. Ela é mãe de uma criança com síndrome de Down. Então, eu acho importante nesse programa a gente não só dar informações, mas vivência, convivência, as suas dificuldades e os seus depoimentos, que serão muito importantes. Por isso que eu agradeço muito você ter vindo ao nosso programa, aceitado o nosso convite. Porque ele falou aqui muito tecnicamente, né, do que é, mas também falou que existem diferenças. Mas eu quero, para começar, quando a gente tem o diagnóstico, seja no pré-natal ou quando a criança nasce, existe um impacto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para as outras mães. Claro. Na verdade, quando a gente fala que a criança tem necessidade ou direito especial, a criança é especial. Não é só que ela tem uma necessidade ou um direito. Ela é especial. Ela é especial. É uma criança que, com todas as dificuldades motoras ou cardíaca, cardiopatia cardíaca que ela tem congênita, é uma criança que vai te dar mais afeto. É uma criança que tem uma percepção, uma sensibilidade mais aguçada em relação ao sentimento, né? Não estou falando do meu filho, estou falando de uma criança com síndrome de Down de uma forma geral, de um adulto com síndrome de Down, né? Eles têm uma facilidade para demonstrar um afeto maior, então eles dão mais amor, né? Eles não são crianças agressivas, eles são crianças que querem amar, ser amadas. E do mesmo jeito que eles têm uma dificuldade no cognitivo, no aprendizado, eles têm uma maior facilidade para música, para arte, eles gostam de música, eles gostam de arte, eles gostam de água, de nadar, né? E eu acho que é muito interessante também a gente aprender que a gente tem limite. Eu acho assim, né? Eu sou uma médica, o doutor Luiz é um médico, você é uma pessoa extremamente bonita, inteligente. Então, assim, a gente tem um filho que tem um limite. Ensina a gente a respeitar o limite do outro. Às vezes você nunca parou para pensar. O outro não faz isso porque ele não consegue. O meu filho não faz isso porque ele não consegue, né? Então, até como médica, mudou meu olhar para o ser humano, né? Então, hoje em dia eu atraio deficientes, as pessoas não sabem, né? Eu tenho um consultório que tem uma escola de deficientes auditivos, eu tenho tantos pacientes que é deficiente auditivo, porque a gente atrai, as pessoas percebem que você tem um outro olhar para elas, né? Receber a notícia que você tem um filho com síndrome de Down é uma notícia inexplicavelmente inexplicável. Né? Difícil de falar, né? Pois é, porque o que eu falo é a confusão de sentimentos que deve ser um turbilhão de sentimentos. A primeira coisa que eu acho é que um filho é sempre uma dádiva, é sempre uma bênção. A vida é uma bênção. Então, por exemplo, se uma menina está grávida, muito jovem, e eu faço um diagnóstico, né? Sou clínica, eu toda hora descubro que alguém está grávida, eu sempre falo isso. Então, gente, a vida é uma bênção, né? Sempre. E o filho com síndrome de Down, a gente tem que lembrar que a gente é mãe dele, que ele é nosso filho. Se ele tiver síndrome de Down, se ele não tiver síndrome de Down, se ele tiver problemas ou não, né? Ele vai ser um filho e a gente vai amá-lo e a gente vai dar conta dele, né? Existem vários mitos em relação, né, a síndrome de Down. Existem muitas coisas que são verdade. Realmente, 80% mais ou menos deles, o doutor Sérgio pode confirmar, tem uma cardiopatia congênita. Por exemplo, meu filho teve uma cardiopatia congênita que foi operada. Sim, ele foi operado com sucesso. Ele não tem mais nada, ele não toma nenhum medicamento. Ele não tem nenhum outro problema de saúde. Eu conheço outros que têm, por exemplo, atresia de ânus, de esôfago, como ele falou, né? Ânus pode ser até mais grave, eu acho, do que cardiopatia. Cardiopatia opera e pronto. Né? A do ânus é uma coisa muito complexa. Né? Então, por exemplo, eu fui na festinha de um menininho recentemente, de 3 anos, o primeiro cocô.
Foi festinha do primeiro cocô. É. Entendi. Antes ele fazia, né, viriculostomia. Então, uma assim, bolsa de colostomia. então, assim, na verdade, a vida é uma festa. Porque tudo que o Gabriel consegue, ou que essas crianças que eu convido conseguem, a gente comemora, né? Então, eu tenho muito contato com outras mães, eu ajudo, né? Como eu estudei um pouco sobre isso, eu fiz uma especializaçãozinha para entender melhor o meu filho e as outras crianças. Então, tudo é uma festa. Assim, às vezes alguém pergunta assim, como é que é? Quando é difícil, quando a professora fala que não está tendo o desenvolvimento que você esperava. Fala, mas eu não esperava. Eu dou tudo, eu estimulo, eu dou tudo. O que ele me der de volta está ótimo. Então, eu estou sempre achando bom. Né? Bacana. Bom, nós vamos eu vou querer conversar sobre isso tudo que vocês estão falando, sobre estímulo, a importância desse estímulo, desenvolvimento, escola, isso eu quero tudo que isso tudo seja colocado. Mas eu te fiz a pergunta falando como foi receber essa notícia. E, doutor Marcos, me parece que vocês têm, assim, até uma maneira, vocês médicos, de como transmitir a notícia. Existe todo um cuidado em relação a isso? Certamente existe todo um cuidado, porque, na verdade, muitas das vezes, quer dizer, a transmissão inicial é para a pessoa um corte naquilo que ela esperava. Né? A gente pode dizer que todo mundo, quando se entende por gente, sabe, um dia eu vou ser pai, um dia eu vou ser mãe. E a gravidez aproxima ela essa experiência, ela começa a imaginar alguma coisa. E quando nasce um menino, não apenas com síndrome de Down, com qualquer doença que é diferente da expectativa, naquele momento é como se a pessoa tivesse perdido aquele filho inicial e ela ganha um outro. E na transmissão do diagnóstico, qual é o papel da gente? É exatamente fazer esse segundo parto. Quer dizer, olha, o filho que você imaginou nunca existiu. O que sempre existiu é esse. E vamos aprender a amar este menino. Então, a essência da transmissão do diagnóstico é transmitir para a família a capacidade de amar aquele filho que nasceu, que tem determinadas características que são diferentes daquela que esperava. Entendo. Obviamente, isso traz para a família uma série de problemas. Primeiro é o choque mesmo, né? É como se você tivesse dado uma pancada na pessoa. Depois é a negação, porque a pessoa quer aquele filho que ela imaginou. Não quer que. Aí começa essa própria questão do grau que as pessoas falam. O que é o grau? É que a pessoa quer saber assim, qual foi a percentagem do meu filho inicial que eu perdi. Entendo. E isso não existe, entendeu? Ele ganhou outro. Vamos saber como é que é esse. Então, na verdade, isso faz parte também do processo de negação. As pessoas sonham que o menino não nasceu e que vai nascer e que não vai ter nada. As pessoas, à espera do resultado do cariótipo. Não, nós vamos falar sobre isso vai aqui ser daqui normal. Aí, isso tudo é uma negação. Isso nós vamos falar daqui a pouco, então. Mas tem outros então. sentimentos interessantes. Tudo bem. Mas No próximo bloco, vai ser bom. no próximo bloco, Ótimo. porque você tocou no assunto do cariótipo, porque eu quero entender o porquê, a necessidade de fazer, o que é isso, mas daqui a pouco no próximo bloco. Eu só queria te falar uma coisa. Ah. Você esqueceu de uma coisa. O quê? A primeira coisa é o amor. Você falou que tem que dar estímulo, que tem que Ah, dar... tá. A primeira coisa, que você tem que dar é amor e aceitação. Porque o desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down, há vários estudos que comprovam, o doutor Marcos sabe disso, vem da aceitação da mãe primeiro e do pai. Primeiro da mãe. Se a mãe, quanto maior for e mais precoce for a aceitação da mãe, isso é estudos. Melhor vai ser o desenvolvimento daquela criança. Porque, acima de tudo, o que a gente quer para os filhos da gente? Que eles sejam felizes. Claro. Por que meu filho não vai ser feliz porque ele tem síndrome de Down? Eu posso até não ser feliz, mas ele vai ser feliz. Se eu amar, ele vai ser feliz. Adorei isso. Daqui a pouco a gente volta, então. Nós hoje estamos falando sobre síndrome de Down, sobre inclusão, sobre pessoas especiais, como a doutora Cláudia falou, não são necessidades especiais somente ou direitos especiais, são pessoas especiais. Nós vamos para um breve intervalo, mas continue por aí, daqui a pouco a gente está de volta.